Sendo assim, então, eles começam a pressionar para que acontecesse o fim da escravidão, certo? Os escravos pudessem receber salário e os escravos recebendo salário, eles poderiam consumir, certo? Das indústrias inglesas. Então, eles começam a pressionar Dom Pedro. No caso do Brasil, Dom Pedro II, ele estava entre duas forças. De um lado, ele tinha os fazendeiros do Vale do Paraíba, que era super a favor da escravidão, porque eles achavam que se acabasse a escravidão, eles teriam um prejuízo muito grande, porque eles compraram esses escravos, tá? E do outro lado, Dom Pedro II tinha os fazendeiros, os ingleses, né? Aliás, a Inglaterra, que queria o fim da escravidão, né? Queria que os escravos ganhassem salários. Tínhamos também os fazendeiros do Oeste Paulista, tá? Que achava que a escravidão só atrasava o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, tá? E achavam que as pessoas deveriam abolir a escravidão e com o dinheiro que elas gastavam comprando os escravos, elas deveriam investir em modernização no país, tá? Por exemplo, nós tínhamos também os abolicionistas, né? Aqueles que não achavam justo ter a escravidão, tá? Então, Dom Pedro II estava entre uma força e outra, não sabia como agir, tá? E a quem que ele ia atender nesse momento, certo? Ele tomou uma decisão. Ele foi criando leis, e nós estudamos essas leis, que embora fossem leis significativas, foi um pouco criticada. Vamos ver, tá? Essas leis, elas apenas adiaram o fim da escravidão, tá? A primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi criada em 1850, tá? Essa lei proibia o tráfico de escravos. O que quer dizer isso? Não pode mais ir na África buscar escravos. Mas o que nós temos aqui já pode ser, ainda pode ser comercializado dentro do país, tá? Isso para atender os interesses dos ingleses, tá? Mas aqui no Brasil, o que aconteceu? Continuou existindo escravidão, tá? E esse pouco escravo que ainda tinha, por quê? Os escravos foram morrendo, né? E aqueles que ainda tinha foi ficando cada vez mais caro, tá? Até o ponto que até alguns fazendeiros, eles achavam que não compensavam mais comprar esses escravos, porque estava muito caro. Eu tenho que comprar um escravo, eu tenho que dar comida, tá? Eu tenho que dar moradia. Então, tem que fazer tudo isso, porque eles achavam que era um investimento, tá? Eles eram tratados, os escravos, como mercadoria. Então, o que aconteceu? Outra lei. A lei do sexagenário, tá? Essa lei, ela falava que acima dos 60 anos, certo? Esse negro, ele era livre, certo? Primeiro, gente, nas condições de trabalho daqueles escravos, eles nem chegavam a essa idade. Eles morriam bem antes, tá? Segundo, coitado desse negro. Ele já estava tão judiado por conta daquela condição de trabalho que vão pensar o que ele ia viver, aonde ele ia viver depois dessa idade? O que ele ia comer? Para onde que ele ia? Tá? Então, essa liberdade é como se fosse um castigo, porque ele não tinha como viver dessa forma, tá? Os familiares deles eram escravos. Então, quem que ia cuidar deles, tá? Então, quase ninguém aproveitou dessa lei. A lei Eusébio de Queiroz, ela só atendeu os interesses da Inglaterra, tá? A lei do sexagenário, quase ninguém aproveitou dela, tá? Agora a lei do ventre livre.
A lei do ventre livre, gente, ela é criada em 1871. E em 1871 fala: a partir desta data, quem nasceu ao completar 18 anos vai ser livre, tá? Mas peraí, 1871, mas 18 vai ser 1889, tá? Gente, ela é criada em 1888. Portanto, ninguém aproveitou da lei do ventre livre, tá? E em 1888 foi feita a Lei Áurea, que dava e deu a liberdade aos escravos, mas é sempre muito bom a gente lembrar de uma coisa, tá? Dava liberdade aos escravos, sim, mas não acolheu e não acolhia eles na sociedade. Eles foram excluídos da sociedade, não deram emprego, não aceitaram. Eles eram completamente excluídos. Tinham preconceito, não tinham como viver, não tinham onde morar, tá? E muitos ainda preferiam continuar na condição de escravos lá nas fazendas a serem libertados. Por quê? Eles não tinham emprego, não tinham onde morar, então eles preferiam continuar naquela situação. A segunda mudança que nós vamos falar, eu vou colocar no outro vídeo.